está bem hoje, irmão? Amém. Pode dizer, Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por esse dia. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que habita dentro de nós e nos guia em toda a verdade e justiça, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra hoje à noite será proclamada e os nossos ouvidos estarão abertos para obedecer, para nos encaminhar, para nos levantar e nos consolar, Senhor. Obrigado. Então somente eu quero ser usado por Você como um canal, para que nós possamos crescer em Você, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, obrigado porque não sairemos daqui da forma que chegamos, Senhor. Cresceremos, avançaremos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Queridos, enquanto eu estava meditando essa semana sobre o que compartilhar com você nessa noite, veio uma nota muito forte no meu coração sobre como ser guiado pelo Espírito Santo. E é mais ou menos sobre essas coisas que nós vamos falar hoje à noite, porque estamos na reta final do ano e tantas coisas para acontecer e tantas decisões para serem tomadas, não é verdade? Sei que todos aqui têm planos, têm objetivos de vida, seja na família, seja em alguns propósitos na sua escola, mas eu quero te dizer que Deus está com você. A Bíblia diz que Ele nunca vai nos deixar, nem vai nos desamparar, está sempre conosco. Então entenda que o propósito de Deus é te fazer e me fazer feliz. Ele quer nos realizar, quer realizar os nossos sonhos, os nossos desejos, segundo a palavra de Deus. Mas sabe que a forma que Deus trabalha é uma forma muito específica e muito bonita. Ele quer guiar os seus filhos. Ele quer nos encaminhar como sermos bem-sucedidos. Agora, nós vamos aprender hoje à noite, vamos ouvir um pouco a palavra. Eu não digo nem aprender, porque eu creio que muitos já ouviram sobre esse assunto. Mas vamos relembrar algumas coisas. E eu vou te falar sobre mim. E há mais ou menos não, nesse mês de novembro agora faz exatamente um ano, que existiam grandes decisões para serem tomadas na minha vida, no âmbito profissional. E eu me lembro que naquela época, há um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, existia um grande turbilhão sobre algumas decisões, algumas pressões, algumas coisas que precisavam ser resolvidas. E a única nota que vinha no meu coração naquela época era: fique quieto. Fique quieto. Mais ou menos do mês de julho até o mês de novembro. A única coisa que vinha como direção para a minha vida é: fique quieto. E aí algumas pessoas podem dizer: mas como? E você deve ter ouvido falar sobre isso. Algumas pessoas dizem: não, mas Deus falou comigo, né? Você já ouviu algumas pessoas falarem assim: Deus falou comigo, irmão. Deus me disse para ficar quieto. E aí você pergunta: como é que Deus fala para ficar quieto? Existe um testemunho interior, queridos. Uma direção por dentro que não se explica mentalmente, não se explica com o seu raciocínio lógico, não se explica com o nosso raciocínio. Não é Deus falando na mente, se bem que Ele pode falar na nossa mente audivelmente, mas é uma nota interior, é algo que diz lá dentro de você, e você sabe que é Deus falando, porque vem paz. E ele dizia assim: ei, fica quieto. A mente estava a 1000 por hora, mas por dentro: ei, fica calmo, descansa. E querido, sabe que vale a pena obedecer a palavra de Deus? Sabe que vale a pena seguir as direções do Espírito? Porque quando você faz isso, existe benefício. Existe o benefício da bênção de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida. E aí no mês de novembro, exatamente no mês de novembro de 2013, o Espírito Santo falou mais claramente com o meu coração. Ele disse: olha, se prepare que 2014 será um ano de mudança e de aumento. Eu disse: eita glória, amém. E eu não sei se alguns estavam aqui no culto. Eu pedi para Nilson tocar uma bateria aqui. Eu me alegrei sozinho aqui. Eu não sei se alguns, se você quiser me acompanhar, acompanhe. Eu vou ficar de costa para você e vou pular aqui sozinho na frente da bateria. Porque eu sabia que naquele dia o Espírito Santo estava falando comigo sobre 2014. Sobre coisas que iriam acontecer, queridos. Não demorou. Quando começou no mês de janeiro, as coisas começaram a acontecer exatamente como Ele falou. Mas sabe, queridos, que o Espírito Santo, ou que Deus, através de sua palavra, Ele quer nos guiar de maneira específica. Amém, diga específica. A Bíblia diz que para quantas são as promessas de Deus, há nele o sim, por ele o amém. A palavra de Deus, ela é recheada de promessas. E quando nós tomamos posse dessas promessas, elas se manifestam na nossa vida. Mas sabe que o Espírito Santo, Ele é uma pessoa e Ele fala. E existem coisas, queridos, que você não vai ver escrito na Bíblia como uma promessa real para você, uma promessa dentro daquela necessidade. Mas existem coisas
ou direções, melhor dizendo, que o Espírito Santo vai te dar para resolver coisas do teu trabalho, coisas do teu dia a dia, que propriamente não vão estar escrito. Olha, no teu trabalho, na segunda-feira, você precisa fazer isso, isso e isso. Não vai estar escrito isso na Bíblia, mas o Espírito Santo, ele pega as promessas de Deus e te dá uma direção sobre aquilo. Sei, é tempo de manifestações de promessas. Filho, lembra daquilo que você tem guardado? Chegou a hora de explodir, chegou a hora das coisas acontecerem. Aleluia. E sabe, irmãos, na nossa vida não é diferente. Chegou a hora das coisas realmente acontecerem. Aleluia. Mas como é que as coisas vão acontecer, pastor? Quando estivermos sob a liderança do Espírito Santo, estivermos debaixo da inspiração do Espírito, queridos. E sabe que essa direção e essa inspiração é para a igreja? Aleluia. E aí vamos entrar na palavra, né? Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías, capítulo 46, versículo 10. Aleluia. Isaías 46, versículo 10. Estou em 56. 46, 10. Cadê? Isso é Deus falando. Ele diz o seguinte: eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Olha qual é a característica de Deus, queridos: anunciar o fim desde o começo. Olha como Deus é sabido. Ele diz que ele vai dizer: olha, o final da história eu já estou dizendo agora, de primeira mão para você, bem quentinho, notícia quente. É como o jornal que vira do dia para a noite, né? Extra, né? Notícia quente. Deus está anunciando para mim e para você as coisas que vão acontecer. Ele fala, irmãos. Agora vá comigo em Isaías capítulo 55, versículo 12. Aleluia. Como é que um filho de Deus ele é guiado, irmãos? Como é que ele recebe a liderança do Espírito Santo? Como é que ele fala conosco? Como é que você toma as decisões? Sabe, queridos, as grandes decisões que eu tomei na minha vida, as mais acertadas foi quando eu estava em paz. E eu vou abrir um parênteses aqui para lembrar de algo que aconteceu também com a nossa vida, né? Para mostrar como o Espírito Santo fala. Isso é muito forte, viu, irmãos? Nós morávamos em Campina Grande ainda, mas chegou um determinado período lá, eu disse: eu vou trocar o carro, vou trocar meu carro. Era um Celtazinho hatch lá. Eu disse: vou trocar meu carro. Comecei a falar: vou trocar meu carro, com fé, ó, vou trocar meu carro. Mas por dentro, irmão, não tinha um sinal verde de trocar carro nenhum naquela época. E aí Fabi disse: meu filho, não troca o carro não. Eu disse: não, eu vou trocar o carro. E olha, eu chego e estufei o peito assim, né? Que o homem muitas vezes quer ser muito dono de si. Não, dá tudo certo, já fiz as contas, é assim, assim, assim. Vou trocar o carro. Ela disse: meu filho, não troca o carro não. E aí eu não escutei, eu não perguntei mais nem a terceira vez. Eu fui e já cheguei em casa com um carro novo. Carro novo, não um carro novo, mas um novo carro. Que de novo não tinha nada, irmão. Mas, querido, sabe que muitas vezes Deus vai usar a pessoa que está mais perto de você para poder te falar. E isso é muito forte para casais, sabia? Quando a sua esposa, irmão, falar, escuta. Ah, rapaz, eu vou escutar a minha mulher, eu vou deixar de... O homem sou eu que decido. Irmão, escuta, queridos. Porque sabe, às vezes quando nós a palavra não é essa, mas quando nós nos apegamos demais por aquilo que vemos, porque o homem ele é muito ligado naquilo que vê. E nós temos que tomar cuidado, queridos, que os nossos olhos espirituais não são esses, mas é aqui, irmão. Então não se deixe enganar por aquilo que você está vendo. Ah, o negócio é bom demais, isso vai me favorecer demais. Mas se não vem paz no coração, irmãos, não faz. E quando você tem uma testemunha próximo de você que te ama demais, diz: ei, rapaz, não faz nada disso. Não foi? Não foi bênção não, irmão, aquele carro não. Foram 2 anos de peso, meu amigo, de levar uma cruz todo dia. O carro era mais violeta, já pensou? Pensa no mau gosto que eu tive de comprar aquele carro. Carro violeta, rapaz. Carro feio, viu? Não foi, Babi? Mas eu me encantei pelo carro, não sei porquê, me encantei pelo carro e não me dei bem, irmão. Não me dei bem. Mas sabe, irmão, o Espírito Santo sempre falou para não fazer o negócio.
E aí, queridos, começa a pensar na tua vida, começa a pensar na tua história, começa a pensar no teu trabalho. Nessa hora, começa a pensar na tua família. Quais são as decisões que você precisa tomar? E aí é uma coisa muito forte, que nós temos a liberdade de decidir, não é verdade? Nós temos a liberdade de decidir. Mas sabe, Ele é o nosso ajudador. Ele está para nos ajudar e nos assistir, para dizer como você deve fazer e proceder, para que você seja bem sucedido. Amém? E que você não seja enganado. E a palavra de Deus diz aqui, queridos, no versículo, cadê o versículo 12 de 55? Com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Então, quando você for fazer algo, irmãos, que não envolva alegria e paz, não faz. Se não vem paz para você fazer, não faz, irmãos. Não se acha tão dono da verdade ao ponto de dizer, não, é comigo mesmo. Onde a palavra de Deus diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies ou não te estribes no teu próprio entendimento. Amém? Reconhece o Senhor e aparta-te do mal. O que é apartar do mal? Tudo aquilo que você vai fazer que vai trazer prejuízo para você é mal, irmão, não é bom não. E o Senhor quer nos guiar em paz e alegria. Quando vier paz, ou se, os livros, Kenneth Hagin dá um exemplo muito interessante nos livros dele. Se vem a luz verde, é como um semáforo, né? Luz verde, amarela e verde. Se a luz está verde, siga, prossiga. Mas se a luz está vermelha por dentro, queridos, não avança. Sabe, porque naquela hora você vai estar pensando e o Espírito Santo vai estar dizendo para você: meu filho, não faz, porque é prejuízo para a tua vida. E você deve agradecer a Deus e dizer: rapaz, eu não vou fazer isso, eu não vou tomar essa decisão. Aleluia. Porque Deus, Ele quer estar nos guardando toda hora, queridos. E nós temos um ajudador. Nós temos um ajudador, nós não estamos sós, irmãos. E nós precisamos reconhecer que existe o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, e Ele está cuidando de mim e de você todos os dias, irmãos. Mas sabe que somos nós que decidimos se vamos considerá-lo ou não. E a Bíblia diz assim: olha, não sabeis vós que sois santuários do Espírito Santo? A pessoa, você tem alguém que convive com você 24 horas por dia e você não dá atenção para ela. Mas deixa eu te dizer algo, irmãos, Ele não vai desistir de mim e de você. Abra sua Bíblia em João, por favor, no capítulo 14. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 5, versículo 15. Glória a Deus. Isso é Jesus falando do Espírito Santo. E sabe, irmãos, Espírito Santo, ele quer dizer Paracletos. Eu fui buscar aqui umas traduções para falar. Ele quer dizer chamado, convocado a estar do lado de alguém. Alguém que pleiteia a causa do outro diante de um juiz, intercessor, conselheiro de defesa, assistente geral, advogado, pessoa que pleiteia a causa de outro com outra pessoa, intercessor, no sentido mais amplo, ajudador e amparador. Amém? E uma das coisas uma palavra que define muito bem o Espírito Santo para mim, que eu acho muito forte, é consolador e amparador, para nos assistir, irmãos, e para nos guardar. E Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele esteve para guardar e ajudar as pessoas. Lembra disso? Quantas pessoas chegaram próximas de Jesus que não foram acudidas? Você já viu isso na Bíblia? Um versículo que diz que Jesus virou as costas para alguém e deixou ela lá sozinha? Não tem isso. Mas a palavra diz assim, que Jesus fala: olha, eu vou orar ao Pai e eu vou enviar outro Consolador. Ele não disse que seria um Consolador, mas Ele disse que é outro Consolador. Vamos para o versículo 15 assim: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Diga assim: eu o conheço. Mas vós conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Diga assim: todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Irmãos, Ele vai nos ensinar sobre todas as coisas.
não são apenas coisas parciais, mas o Espírito Santo ele vai te ensinar todas as coisas. Sabe para quê, irmão? Para que você e eu sejamos muito bem sucedidos nessa terra. Ele não quer te ver sofrendo, Ele não quer te ver triste. Por isso que Ele é consolador. Por isso que Ele vai te ensinar com o consolo dEle. Ele não vai te pisar, Ele não vai te massacrar, mas Ele vai dizer: filho, levante-se, porque esse não é o seu lugar. Filho, eu tenho te ajudado, filho. Se levante por dentro, filho. Quem disse que você é coitadinho, meu filho? E sabe o que é que nós temos que fazer, queridos? É nos levantar e nos posicionar e dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu sou assim. Eu vou ser guiado pela Tua palavra e pela Tua voz. Porque lembra, irmãos, Ele é consolador. Ele é o teu ajudador. Sabe que quando você estiver diante de algumas situações difíceis, diante de alguns dilemas ou decisões difíceis, Ele é teu ajudador. E sabe que vale a pena confiar nessa voz, irmãos? Sabe que vale a pena inclinar os ouvidos para ouvir a voz do Espírito? Aleluia. Aí, como ouvir a voz do Espírito? Busca o Espírito Santo, irmãos. Ora em outras línguas, queridos. Aleluia, nós temos tantas ferramentas. E eu já trabalhei com mecânica. Estudei no Senai. Aqui alguém já fez o Senai aqui? Não. Não, ninguém, só eu. Meu Deus do céu. Ninguém. É Edu, né, Edu? Tá certo. Então eu me lembro que naquela época eu fiz um curso de mecânica geral. E um dos estudos da mecânica é ajustador mecânico. O ajustador ele trabalha com peças. Ele começa a trabalhar com uma lima, começa a desbastar as peças para deixá-las perfeitas. E existia uma coisa chamada gabarito. O ajustador ele vai trabalhar na peça de maneira perfeita. Existe uma peça chamada gabarito que vai determinar como aquela peça bruta vai se transformar. Então, o ajustador, a ferramenta e a peça. Sabe, irmãos, nós somos essa peça na mão do Senhor. E o gabarito é o Espírito Santo, que vai nos gabaritar e nos deixar perfeitos. Enquanto o Senhor vai trabalhando na nossa vida. Mas sabe, irmãos, é preciso que decidamos deixar com que Ele trabalhe a nossa vida. E sabe, irmãos, experiências que precisamos ter com Ele. E quando nós não estamos ligados no Espírito, queridos, nós não vamos ter essas experiências. Sabe que Ele não quer ver só você desfrutando ou se alegrando com as experiências do teu irmão, mas Ele quer que você tenha as suas próprias experiências com Ele. Mas como ter experiências com Ele se nós não vamos nos submeter ou aprender a andar debaixo dessa liderança ou dessa inspiração? Sabe que nós não precisamos ter medo? Quando vier as direções, irmãos, vai ser em paz e alegria. Então nunca para trazer guerra, nunca para trazer confusão, nunca para trazer descontentamento, mas sempre vai trazer paz, irmãos. É isso que Ele quer proporcionar na tua vida, te levar a lugares de paz. Aleluia. É que Salmo 23 diz: Ele me faz repousar em verdes pastos. Esse é o propósito de Deus com a igreja, irmãos, te levar para verdes pastos, lugares de descanso. E como é que Ele vai? Guia-me mansamente por águas tranquilas. Se está no nervosismo, querido, se hoje você vivencia na tua vida problemas que te deixam atordoados, deixa eu te dar um conselho. Aleluia. Não se expõe de imediato a esse problema. Antes, se recua ao lugar do esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe, irmãos, no momento de descanso é onde você vai tomar as melhores e principais decisões da tua vida. Aleluia. Mas se nós não aprendermos a nos refugiar no lugar certo, a buscar as direções certas, irmãos, vamos ser como o mundo. Embora nós não sejamos do mundo, mas vamos agir como o mundo age. Mas Deus nos chama para andar em outro nível, irmão. Ele diz: ei, sai desse nível que você está e vai para outro. E qual é o nível que Deus nos chama para andar? Debaixo da inspiração do Espírito. Aleluia. Abra a sua Bíblia em Romanos, queridos, capítulo 8. Aleluia. Aleluia. E o Espírito Santo ele é tão maravilhoso, irmãos. O Senhor é tão maravilhoso porque Ele é muito específico com a nossa vida. Como eu falei para vocês, quando eu disse que esse ano era um ano de mudança na minha vida. E sabe, irmãos, eu não troquei meu carro esse ano. Coisas naturais.
vamos dizer assim, mas as coisas que o Espírito Santo me falou para fazer, eu fiz e aconteceram. Aí é onde entra outra coisa. Sabe que nós não podemos ir para extremos? Nós não podemos nos dar o direito de andar para um lugar extremo. O que é que você está querendo dizer, pastor? Se Deus não falou, não faz, irmãos. Aleluia. Se Deus não falou com você, não faz. Por quê? Você vai andar sozinho por aquele caminho. Mas se Deus falou com você, faça. Porque eu poderia pensar assim, rapaz, Deus disse que anda de mudança. Então vamos trocar de apartamento, trocar de carro, trocar de casa, trocar de gato, de cachorro ainda não, viu? É só para vocês entenderem que Fabi quer comprar um cachorrinho, mas estamos negociando, tá certo? Ainda não. Mas irmão, se Deus não falou para fazer, por que eu vou fazer? Deus não mandou trocar carro e nem tem essa pretensão. Aleluia. Mas Deus disse assim em janeiro: é hora de mudar de trabalho. Irmãos, eu vou te falar, deu para escolher o trabalho e deu para hoje ganhar mais do que eu já ganhava no ano passado. Graças a Deus por isso, porque Deus falou, irmãos, e quando Deus fala, Ele se responsabiliza. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, quando você vai fazer as coisas debaixo da inspiração do Espírito, você não precisa bater na porta, você não precisa dizer, eu estou aqui, hein? Simplesmente Ele vai dizer para você, agora entre e passe, que a porta já está aberta. Você simplesmente, irmãos, vai ter o prazer, não é nem o trabalho, é o prazer de passar pela porta aberta. E você vai perceber a porta aberta, irmão. Você vai perceber as coisas favorecendo para que você passe, e você vai ver, rapaz, você vai olhar para trás assim, não vai ter ninguém, mas por dentro vai dizer assim, eita Senhor, foi você. Aleluia, obrigado Senhor. Você vai se regozijar no Senhor, porque você vai dizer, Senhor, muito obrigado, foi você. E foi, irmão, foi Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aí deixa eu falar mais um pouquinho do meu trabalho. Sabe quem foi que me indicou para trabalhar onde eu estou trabalhando hoje? O meu antigo chefe. Ele disse, ei rapaz, ele que ligou, você quer trabalhar onde? Eu disse, rapaz, eu vim empresa A, B e C. Pois eu vou ligar para lhe indicar para lá. E ele ligou e me indicou, e eu estou lá até hoje, graças a Deus. Mas sabe, irmãos, quando você faz as coisas do jeito que o Espírito Santo manda você fazer, que você faz as coisas em paz, irmãos, as coisas acontecem. E quando está em paz, logo vem a alegria, porque você vê as pessoas favorecendo a tua vida, irmão. E isso é a graça de Deus se manifestando para te abençoar, irmão. Porque você e eu decidimos andar debaixo da inspiração do Espírito Santo. Mas deixa eu te perguntar, vamos decidir seguir a direção ou vamos decidir seguir a nossa direção? São dois caminhos, mas a direção dele é melhor, sabia? Amém? E quando é que eu escolho seguir a minha direção? Vamos ver na palavra, né? Versículo 1 do capítulo 8 de Romanos, por favor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deixa eu te falar essa palavra carne aqui. Eu busquei aqui a tradução, vamos dizer assim. Abre, rapaz. Oxe, travou. Mas rapaz, peraí, vai abrir. É não. Tá travado. Vai abrir, abriu. Peraí. Pronto. Essa palavra carne quer dizer natureza terrena dos seres humanos, separados da influência divina. E por esta razão inclinada ao pecado, e é oposta a Deus. Vontade da carne, irmãos. Sabe que nós essa natureza não nos pertence mais. Mas sabe que se nós não vigiarmos, se nós não decidirmos andar no Espírito, vamos andar na carne. Deixa eu dizer de novo, natureza terrena dos seres humanos separados da influência divina. Aleluia. Então é a natureza do mundo, não é mais a nossa natureza, não faz mais parte de nós. Ou nós andamos no Espírito, ou nós andamos na carne. Não existe outro termo, outro caminho. Ou anda no Espírito, ou anda na carne. Amém? Então vamos continuar lendo aqui. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Diga assim, eu ando segundo o Espírito.
E os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Diga paz. Como é que nós somos guiados? Em paz, não é verdade? Aleluia. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vou repetir, portanto, os que estão na carne, eles não podem agradar a Deus de jeito nenhum, irmão. Aleluia. A palavra de Deus diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se está andando na carne, agrada a Deus? Não. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne. Diga assim, graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Versículo 13, irmãos. Versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores não da carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Olha como é forte esse versículo aqui, irmãos. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então como é que eu mato as obras da carne? Natureza terrena, aquilo que é inimizado contra Deus, aquilo que não agrada a Deus, andando no Espírito. Agradando a Deus, andando no Espírito. Sabe por que muitas vezes algumas pessoas não ouvem o Espírito? Porque andam na carne, irmão. Porque falam que não deve falar, porque vivem como não devem viver, porque agem como não devem agir, porque não escutam quem deve escutar. Lembra do carro? Será que eu estava tão espiritual naquela decisão de comprar o carro? Não estava, mas o Espírito Santo estava falando através dela, porque ele não encontrou lugar para falar no meu coração, irmão. Aleluia. Pode ter até dado um grito de uma trombeta, mas eu não ouvi um outdoor daquele que você chega ali, né, as pessoas estão piscando, né? Não compra esse carro. Você olha, não é comigo não, eu acho que é quem vem atrás de mim. Não escuta, irmão. Por quê? Porque está confiando na carne, natureza terrena. Mas sabe, o Espírito Santo ele vai te dizer: ei, rapaz, é por aqui. Aleluia, faz assim, anda por esse caminho, filho, eu estou te ajudando, faz isso. Aleluia. Mas não podemos, irmãos, andar na carne, andar com brigas, andar com contendas, andar com murmuração. Já pensou como é que fica o nosso hóspede, irmãos? O Espírito Santo vivendo em uma pessoa que vive reclamando. Aleluia. Glória a Deus, diga aleluia, amém, aleluia. Deus é bom, eu não sou assim, diga eu não sou assim. Isso não é para a gente aqui não, irmãos. Nós somos um povo que anda no Espírito, amém? Mas sabe que nós precisamos, aí querido, se serve como vacina, recebe a vacina. Mas não vive ou não deixa essa inspiração do diabo chegar perto de você para te fazer andar reclamando da vida, para te fazer murmurar, para te fazer estar falando das pessoas, irmãos. Isso é andar na carne. Se está andando na carne, não vai andar no Espírito. E se não andar no Espírito, não vai estar debaixo da influência do Espírito Santo, não vai ser guiado por ele, irmãos. Eu vi uma pessoa agoniada, uma pessoa nervosa. Como é que o Espírito Santo pode gritar no alto-falante desse aqui? Não vai ouvir, irmão. Aleluia. Pessoas agoniadas, que você olha para elas, elas estão assim, agoniadas, nervosas. Mas sabe, irmãos, quem anda no Espírito não é assim, alegre. Está sorrindo, irmãos. Pode tudo estar acontecendo ao contrário, mas está sorrindo porque confia no Senhor. Ele está praticando o que está escrito lá em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Então, se é de todo o coração, irmãos, não existe brecha para ter desconfiança da palavra, irmãos. Se Deus diz que cuida de você, Ele está cuidando, irmão. Se Deus diz: olha, rapaz, eu estou com você todos os dias, até a consumação do século, não duvida disso, irmão. Por que duvidar? Então não se preocupa. Não fica preocupado, não fica com medo de amanhã. Eita, e amanhã? E agora? E amanhã?
Eita, e mês que vem, agora, como é que vai ser? Agora, o teu futuro, lembra que Deus já escreveu o teu futuro? Ele anuncia as coisas do futuro. Simplesmente confia na direção que está por dentro, irmão. Confia nos sinais que Ele está falando com você, ou no testemunho interior. Aleluia. Testemunho de paz, irmãos. Pondera a tua vida, coloca numa balança com Ele. Só você e Ele, não precisa de muitas pessoas, é só você e Ele. Como se pudesse usar essa palavra só. É você com o Todo-Poderoso, aquele que tem direções específicas para a tua vida. Deixa eu te falar uma coisa, 2015 para você vai ser um ano de sucesso, meu querido. 2015 é um ano onde você vai andar debaixo da inspiração do Espírito Santo e você vai ver o poder de Deus acontecendo na tua vida. Você vai fazer mais em menos tempo. Você vai conquistar aquilo que você não conseguiu até hoje e vai ser de maneira fácil, irmão. Aleluia. Aleluia. Aquilo que era difícil vai ser muito fácil. Aleluia. Aleluia. Pode até não parecer, mas eu já fiz academia, viu? Não ria não. Então ri, né? Já fiz academia. Eu me lembro que eu malhava até com o irmão do Fábio, meu cunhado. E quando a gente estava puxando lá um peso, fazendo um supino, tinha um que era o ajudador. Você estava ali, tinha que fazer 3 séries de 10, né? Aí você, não, agora eu vou pegar um peso maior. Vou mais além, que eu quero desenvolver. É desenvolver a barriga não, irmão. Desenvolver o braço, tudo. Aí estava lá no supino, mas sabe que nas últimas, depois da última série, a última série, depois da 7ª levantada de peso, ficava muito difícil. Mas lá tinha um ajudador, era o irmão do Fabi. Ele, ei rapaz, eu te ajudo. Ele precisava apenas que ele dá um toque no peso assim, que era como se fosse muita coisa. No agachamento com barra, que é o mais, que você pega mais peso, depois da última série, quando você ia subindo, uma pessoa ajudava você aqui, dava um toque e você conseguia terminar o agachamento. E sabe, irmãos, se está pesado, deixa ele te ajudar, porque ele é ajudador. Ah, está pesado demais, ele quer dar um toque na tua vida. Ei, vamos para cá. Ei filho, ó, é assim que eu vou fazer com você. E vai ficar fácil demais, irmão. Mas deixa ele fazer. Não perde esse prazer. Sabe que é muito prazeroso quando você deixa que o Espírito Santo faça com você. Deixa eu te falar, Ele não é o nosso servo, Ele é o nosso Senhor e é o nosso Pai. Ele quer cuidar de você, irmãos. Não entenda que eu estou dizendo que Ele é o nosso servo, Ele é o nosso ajudador. Quando você sai para fazer, Ele está te ajudando. Nós não podemos ficar acomodados esperando que Ele faça. Não, Espírito Santo, já que você é meu ajudador, vamos sentar aqui e você faz. Não, Ele vai fazer enquanto você estiver indo, irmão. Agora faça a sua parte, porque Ele vai ser como aquele que vai dar um toque e você vai levantar, conseguir levantar aquilo que parece difícil, mas é fácil com Ele. Se estava difícil sozinho, pede um ajudador. E sabe que estava lá na academia, eu dizia, rapaz, eu vou pegar esse peso aqui, mas só se tu me ajudar. Eu dizia para o irmão do Fabi, não, vamos, eu fico lá, eu paro de fazer o meu, mas eu vou te ajudar. Ele dizia assim. E nas últimas séries ele estava lá levantando, só com 3 dedos, eu acredito. Eu te ajudo. O Espírito Santo vai nos ajudar, irmãos. 2015 é um tempo de ajuda para a nossa vida, de socorro, irmão. Aleluia. Não fala que você não é assistido por Deus mais. Não se entristece mais com as coisas dessa vida. Sabe, irmãos, tudo que está fora aqui vai passar. Todas essas coisas aqui, elas vão passar e vão passar rápido. Mas sabe, as nossas experiências com Deus aqui nessa terra, elas vão repercutir para a eternidade, irmãos. Aleluia. Para todo sempre. E sabe, irmãos, o que eu não gostaria de fazer, e eu te aconselho a não gostar também, é de chegar no céu e termos algumas surpresas do Senhor dizendo para mim e para você, rapaz, por que você não usou a minha palavra quando deveria usar? Por que você não fez aquilo quando eu disse para você fazer? Não, irmão. Ele quer fazer através de nós. A palavra diz, olha, se nós quisermos e se nós ouvirmos, nós vamos comer o melhor dessa terra. Você crê nisso, irmãos? Está escrito lá em Isaías 1,19, mas sabe que em paz, sendo guiado pelo Espírito Santo, você vai comer o melhor dessa terra, irmão. E é para agora, é para já, irmãos. Aprende a ouvir o Espírito Santo. Deixa que Ele guie a tua vida, os teus pensamentos, queridos. Amém. Aleluia. 2015, um ano de ajuda para a nossa vida. Um tempo de ajuda e de um socorro bem presente, como diz em Salmo 46.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Lembra isso, ó, o Senhor é o meu refúgio e minha fortaleza, socorro bem presente. Se o diabo quiser te angustiar, lembra para ele: ei, Deus é o meu socorro bem presente, pelo que eu não temerei. E diz a palavra lá: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Quem é a cidade de Deus, irmão? Somos nós. Diga: eu sou cidade de Deus. Eu não sou morada do Altíssimo. Você é morada do Altíssimo? Aleluia. Então existe um rio que vai te alegrar, queridos. Aleluia. E sabe, um rio, ele passa por um caminho. Existe um caminho para o rio seguir, o curso do rio. Chama-se curso do rio, não é verdade? E nesse curso, irmãos, por onde essa água vai passando, ela vai transformando, ela vai alegrando. Lembra do sertanejo? Quantos sertanejos esperam pelo rio São Francisco chegar lá, as águas do rio São Francisco? Existe um curso que está sendo desviado para abençoar essa parte do sertão aqui. E sabe, irmãos, Deus está desviando alguns cursos de rios para tocar na tua vida. Naquilo que estava seco, naquilo que estava carente, vai chegar a água do Espírito para te refrigerar, para te abençoar. Mas sabe, é um caminho. Aleluia, é um caminho. É um caminho. E nós precisamos aprender esse caminho, a seguir esse caminho debaixo da liderança do Espírito, irmão. Andando no Espírito, irmão. Aleluia. Sem colocar os carros na frente dos bois, sem se apressar demais e não ser lento demais. Pega isso pelo Espírito, amém? Nem depressa demais, nem devagar demais, mas na liderança do Espírito. Porque 2015 é o teu ano, o ano de ajuda do Senhor sobre tua vida. Aleluia. E aí pode ter alguém aqui perguntando: e por que Deus não já me ajudou até agora? Porque você nunca aprendeu a ouvir. Aleluia. 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 O Espírito Santo, ele é sabido demais, irmão. Enquanto nós não aprendermos a ouvi-lo, ele não vai poder fazer nada. Ele não fez porque ele não é porque ele não quisesse ajudar, mas é porque nós não estávamos aguçados a ouvir. Nós vamos encerrar com um versículo, com um capítulo aí. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 2. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Eu não estou ajudando no microfone não, né, Claudinho? Eu percebo agora que é mais melhoria. Postei aqui na boca. Aleluia. 2:9. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Aleluia. E aí? Você se alegra com essa palavra, irmão? As coisas que o ouvido não ouviu e jamais penetrou em coração humano, são aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam. Já pensou que coisa maravilhosa? Mas sabe que Deus, ele não deixa as coisas pela metade? O versículo continua. Olha o que é que está dito lá: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos reconhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, ele já revelou pelo seu Espírito. A Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele penetra, ou ele prescruta até as profundezas do próprio Deus. E sabe que esse mistério, ele não está oculto. Já ouviu alguns crentes falar: ei, rapaz, é mistério. Eita, é mistério. Não, irmãos, esse mistério Deus tem prazer em nos revelar, porque ele penetra até as profundezas do próprio Deus para nos trazer e nos revelar. E o plano de Deus para a tua vida, filha, é essa. O plano para você seguir é esse, meu filho. Eu estou te revelando porque eu te amo e quero te ver bem sucedido. E a palavra continua dizendo: ei, você não recebeu o Espírito do mundo,
Você não é filho mais do diabo, mas você recebeu o próprio Espírito de Deus, que conhece a mente de Deus. Aleluia, aleluia. Para quê, irmãos? Para nos favorecer. Deus te ama tanto e me ama tanto, irmãos, que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. E o seu Filho nos ama tanto, e o Pai nos ama tanto, que Ele enviou o Espírito Santo para ser o nosso intercessor e o nosso ajudador, aquele que tem nos preparado para irmos para o céu, morar com Deus e com Ele. Então não se preocupe, irmãos, não se preocupe com o teu amanhã mais, não se preocupe com essas coisas do mundo, não se preocupe com as coisas do dia a dia. Cuide em fazer a tua parte, cuide em fazer o melhor que você pode, seja excelente na sua vida, nos seus procedimentos como cristão, seja excelente, irmão, busque isso na sua vida, mas sabe, não viva sob pressão, não viva debaixo de agonia, não viva debaixo de coisas do mundo, porque você não recebeu mais esse Espírito não é seu. O Espírito que pertence a mim e a você, que é a igreja, ele é dado para a igreja, é o nosso penhor, é o Espírito Santo de Deus. E ele tem nos ajudado, ele tem nos preparado, e sabe, irmãos, desfruta. Aleluia. Se o próprio Jesus estivesse hoje aqui, exatamente hoje aqui, eu sei que todos aqui têm necessidades específicas, seja no trabalho, na casa, na família. Quantas necessidades temos, não é? Aleluia. Eu não digo com várias necessidades, mas eu sei que cada um aqui tem seus desejos, uma coisa que quer que Deus faça, ou alguns sonhos, algumas metas pessoais, alguns desafios. Se o próprio Jesus estivesse aqui e dissesse: meu filho, como ele disse para o cego, o que você quer que eu te faça? Tenho certeza que ninguém aqui ficaria calado. Você concorda comigo, irmão? Mas sabe, irmãos, o Espírito é o Senhor. E aonde há o Espírito, há liberdade. E você e eu temos liberdade para falar com Ele e ouvir dEle. Amém? Falar com Ele e ouvir dEle. Então, irmãos, 2015, se prepara. Se bem que 2014 não terminou. Então se prepara, porque existem presentes de Deus para a nossa vida. Surpresas de Deus. Presentes que vão vir através de surpresas. Os de repente de Deus, que vão acontecer na nossa vida. Eita, Senhor, de repente. Aleluia, mas foram coisas geradas, foram coisas acreditadas, foram coisas que você colocou no teu coração e você acreditou, você depositou aquilo ali como um bem precioso, porque o bem precioso não é a coisa, o bem precioso é a direção, irmão. Está entendendo, querido, o que eu estou querendo dizer? O bem precioso não são as coisas que nós vamos possivelmente ter, ou que vamos ter em 2015, mas o bem precioso, o maior tesouro são as direções, irmão. São as revelações, são aquelas coisas que o Espírito Santo vai trazer para mim, para você, para dizer: ei, esse é para você. Aí você acolhe no coração e diz: Senhor, eu recebo. E sabe, irmãos, vai ser como foi comigo e como tantos outros aqui, que se eu desse o microfone, falaria. Vai chegar um momento que o Espírito Santo diz: tire da prateleira aquilo que eu lhe falei e ande e faça. Porque chegou a hora. Amém. Glória a Deus, irmãos. Eu espero que você tenha sido abençoado. E te digo, queridos, que chegou a nossa hora, irmão. Aleluia. Chegou a hora, irmãos. Aleluia. Não que Deus vai ser diferente conosco, mas nós vamos ser diferentes com a unção. Aleluia. Deus sempre foi Deus, irmãos. Aleluia. Deus sempre esteve lá. Mas eu quero te dizer: faça diferente e você vai colher resultados diferentes. Naquilo que Deus falar com você, faça. Não tenha medo, não retroceda, mas faça. Aleluia. Ande no Espírito, perdoe. Seja um homem misericordioso, uma mulher misericordiosa. Seja aquele que vive a palavra, que obedece os ensinamentos do Senhor, porque Ele vai fazer na tua vida, meu querido. Aleluia. Aleluia. Queria chamar o ministério de louvor. Você pode ficar de pé para nós adorarmos a Deus por mais um momento, irmãos.